Muito boa noite, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por esse propósito. Estamos aqui em mais um dia, pessoal, em mais um dia de reuniões aqui pelo nosso Instagram, na qual o Senhor tem abençoado bastante, na qual o Senhor tem mostrado o seu poder, mostrado a sua palavra através de nós e assim se revelado ao nosso coração. As pessoas aí que estão entrando, Maica Chiadinha, Kelinha, Maico Antônio, salve Maicão, Deus abençoe. Um abraço aí na Dani também, em nome de Jesus. O Maicon hoje que estava com a gente lá na nossa sede aí, aprendendo mais da palavra de Deus junto com a gente, com o nosso pastor Eduardo, e glória a Deus por isso. Duda Oliveira, Kelly. Pessoal, você que já entrou nessa live, aperta esse aviãozinho aqui, ó, que tá bem aqui, e já manda essa live aí para todos os seus amigos, para todas as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. A gente tem colhido muitos testemunhos bons, muitos testemunhos bacanas do que Deus tem feito nessa live. Então não perca a oportunidade de ser um abençoador. Não perca a oportunidade de ser uma luz de Deus na vida de alguém. Na vida de alguém que você ama, na vida de alguém que você conhece. Então manda essa live aí para quem você conhece, para que Deus seja glorificado através disso, em nome de Jesus. E pessoal, eu costumo vir aqui de boné para trás, costumo vir aqui de camisa oversize, mas hoje eu estou aqui de social, porque eu acabei de chegar da igreja, pessoal. Eu e a Emily, a gente chegou tem pouco tempo em casa, a gente chegou, eram umas 9h50, né, amor? Eram umas 9h50, aí não deu tempo de trocar de roupa, só deu tempo de arrumar mais ou menos o cenário aqui, ligar a luz, pegar o esboço aqui no tablet, deixar tudo preparado, e aí já faltava 3 minutos para as 10, e aí não consegui trocar de roupa, mas Deus vai abençoar mesmo assim, pessoal. Peço que vocês me suportem, hein? Hoje eu não estou com tanta aparência de jovem. Hoje eu não estou tão jovem, mas Deus vai abençoar do mesmo jeito. Pessoal, vamos lá. Hoje é o 16º dia de propósito e eu convido você a abrir em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 1, pessoal. Hoje tem muita lição bacana para nós aqui. Hoje temos 4 reflexões importantes sobre o que Deus fez nesse capítulo, e eu confesso para vocês que já tinha muitos dias que eu queria falar de Atos capítulo 16, porque Atos capítulo 16, a Bíblia fala muito sobre o ministério das mulheres. A Bíblia fala o tanto que as mulheres são importantes na obra do ministério, e eu estava muito ansioso para poder falar, porque eu gosto muito de falar dessa mulher de Deus, a Lídia, que foi uma mulher que se converteu na região de Filipos, que hoje é a Turquia, e Deus vai abençoar aqui em nome de Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 1, diz assim: Paulo, deixa eu só arrumar aqui o celular, que eu vi que saiu um pouco do foco. Aí, foi. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Se a live começar a travar aí, vocês me avisem, por favor, para que eu possa resolver o problema, hein? Mas até então ninguém falou nada sobre isso, então eu estou acreditando que está tudo bem. Então beleza, vou continuar. Atos capítulo 16, versículo 1 diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era judia, convertida, e o pai dele era grego. Os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passaram, instruíram os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Agora, a gente vai chegar aqui numa das reflexões da live mais importantes. Eu já comento sobre o que aconteceu com Timóteo aqui, mas vamos prosseguir. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Presta atenção. Pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. E naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas obras. Pessoal, olha só que forte. A primeira reflexão da live é:
Você está disposto a mudar quando Deus te dá outra direção? Você está disposto a mudar quando Deus ele mete a mão nos seus planos e muda tudo que tem na sua cabeça? Vocês pararam para ver aqui que Paulo e Silas eles queriam ir para um lugar, só que o Espírito Santo não deixou eles irem para esse lugar? Imagina que você é o Paulo, que você é o Silas aí do outro lado da tela do celular, e aí Deus coloca uma coisa no seu coração. Agora você vai trabalhar, sei lá, você vê alguém ganhando dinheiro com tráfego pago. Você vê alguém ganhando dinheiro com tráfego pago aí na internet, pegando vários leads aí, fazendo funil de vendas e não sei o quê. Aí você pensa assim, nossa, eu vou trabalhar com isso e tal. Aí você pediu orientação para Deus e Deus não permite que você trabalhe com aquilo. Te orienta para que você continue sua faculdade, te orienta para que, enfim, você tome outra direção. Será que você seguiria a voz do Espírito Santo? Será que você seguiria o que Deus orientou no seu coração? Será que você seria igual o Paulo e o Silas, que decidiram largar o plano deles para poder seguir o plano de Deus? Não importa qual seja o seu plano, o plano de Deus ele sempre vai ser melhor do que qualquer coisa que você maquine na sua cabeça. Qualquer coisa que vai ter na sua cabeça, pode ter certeza que o plano de Deus é o melhor para a sua vida. E foi o melhor para a vida do Paulo, foi o melhor para a vida do Silas também. Primeira reflexão nessa live: você está disposto a seguir a direção de Deus, mesmo se Ele mexer nos seus planos? Será que você está disposto a ouvir a voz do Senhor e mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de você? Tem muitas pessoas que hoje, elas têm muita coisa no coração que precisam ser mudadas, que precisa ser tirado, que precisa ser arrancado. Tem muita direção que Deus te deu que você não seguiu. E por isso, muitas vezes, você dá a cabeçada. Você é instruído de forma errada, por meio do seu próprio pensamento, e assim você não consegue ouvir e nem entender o pensamento de Deus. Então, às vezes, você precisa sair da sua zona de conforto, sair daquilo que está na sua mente, para que assim você venha entender a mentalidade de Deus. E aqui, pessoal, nos primeiros versículos aqui de Atos capítulo 16, a gente vê sobre o Timóteo. Para quem já é convertido há mais tempo, e até para quem está chegando agora, com certeza vocês já viram aí que tem um livro chamado Timóteo na Bíblia. Tem um livro chamado Timóteo na Bíblia, que é justamente uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo, porque o Timóteo virou um pastor, ele virou um pregador da palavra, e ele foi para outras regiões para poder pregar também. E aí o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas, escreveu uma mensagem grandona no WhatsApp para mandar lá para o Timóteo, e assim ele ser orientado pela palavra de Deus. E o que acontece, pessoal? Aqui o Timóteo, ele também teve que abrir mão dos planos que ele tinha, porque a Bíblia deixa bem claro que ele não era circuncidado. E a gente viu ontem que o pau quebrou lá em Jerusalém, porque os discípulos lá não queriam que os judeus fossem circuncidados, mas tinha uma galera que queria que os gentios, melhor dizendo, que os gentios tinham que ser circuncidados, e aí uma galera lá não queria e tal, e enfim, eles tiveram um desentendimento, mas um desentendimento que foi de boa, algo que eles comentaram ali tranquilo, eles não brigaram nem nada, mas eles conversaram bacana ali tranquilo, sem tirar a dignidade de ninguém, sem impedir que Deus fosse glorificado através dessa conversa. E aí você pode perguntar para mim, poxa, mas o concílio lá de Jerusalém, a galera lá não decidiu que não precisava ser circuncidado? Sim, pessoal, eles decidiram. Só que o apóstolo Paulo pediu isso para o Timóteo para que a mensagem que o Timóteo pregasse fosse validada entre os judeus. Porque os judeus, até hoje, eles são muito orgulhosos, sim. Mas naquela época eram muito mais. E eles não ouviam alguém que não fosse circuncidado, que não tivesse o prepúcio ali do órgão genital arrancado. Eles não ouviam. Quem não tivesse a marca do Abraão, quem não tivesse, era inibido por eles. Não tinha lugar de fala, não tinha lugar de voz. Então, a obra do ministério do Timóteo ia ser muito prejudicada, porque ele não ia ter essa vantagem, ele não ia ter esse processo feito no corpo dele, né? E como ele não tinha, a galera não ia ouvir ele. E aí, como o apóstolo Paulo ia levar ele para várias regiões que tinham muitos judeus, ele chegou no Timóteo e falou: Timóteo, vou ter que te circuncidar, porque senão a galera não vai te ouvir. Você pode ter a melhor mensagem, mas se você não tirar isso de você, a galera não vai te ouvir. E aqui deixa para nós outra reflexão que não está aqui no esboço da nossa live, mas o que você precisa tirar
para que Deus possa te usar. Hoje na palavra de quarta-feira que o pastor Eduardo pregou, ele falou uma coisa muito forte que mexeu muito com o meu coração, que a bênção do Senhor, ela passa pela obediência. A bênção de Deus, ela passa pela obediência. Eu preciso obedecer a Jesus, eu preciso obedecer ao Senhor para que eu venha a ser bem-sucedido. Deus não trabalha com barganha, pessoal. Eu não faço algo para poder receber algo em troca de Deus. Mas a santidade do Senhor não é opcional, é uma exigência. Deus, ele trabalha com essa exigência. Eu e você precisamos ser santos, puros de coração. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os fiéis. Tem pouco fiel. E só pelo fato de você ser fiel, você já vai passar na frente de muita gente, porque tem pouco fiel na terra. E o pastor Eduardo também costuma falar muito isso. Inclusive eu aprendi isso com ele, nosso grande homem de Deus, nosso grande pastor da Igreja da Graça de Brasília. E pessoal, continuando aqui. O que você precisa tirar para que Deus venha te usar mais? O que é que você precisa renunciar para que Deus possa tocar ainda mais em seu coração? Você está disposto a mudar de rota quando você já tem todos os planos traçados? E aqui eu me lembro de uma colega que eu conheci na faculdade, chamada Ana Vitória. Essa menina era uma figura, pessoal. A Ana Vitória era uma figura muito grande. A Emily conheceu ela também e, enfim, era muito engraçado. A gente era da mesma turma de fono, lá na UNB. E aí ela formou já e tal. Ela formou esse semestre e tudo mais. E eu vou formar em dezembro. E ela formou esse semestre que terminou agora. E a Ana Vitória era uma figura, pessoal. Por quê? Porque na cabeça dela já tinha tudo programado. Então, antes de acabar o semestre, ela chegava em mim, chegava no pessoal e falava: olha só, pessoal, é o seguinte, eu já planejei, segunda de manhã eu vou pegar tal matéria, terça de tarde eu vou estar num estágio não obrigatório, terça de manhã, pessoal, eu vou sair daqui da faculdade. Ela falava desse jeito. Terça de manhã eu vou sair daqui da faculdade para poder ir para o meu estágio não obrigatório, porque eu também vou estar pegando uma matéria de 60 horas, que vai durar de 8 da manhã até meio-dia. Aí, pessoal, me ajuda. Eu preciso pegar um ônibus daqui da faculdade para ir lá em Taguatinga Norte. Pessoal, e agora? O que eu faço? Eu não sei que ônibus eu tenho que pegar para poder ir para lá. Ai, Andressa, olha só que legal. O seu cabelo tá tão bonito. Mas olha só, pessoal, deixa eu voltar para cá. Aí, quarta de manhã, eu vou lá para o meu estágio não obrigatório de novo. Quarta de tarde vai ter estágio obrigatório, pessoal. Eu não acredito, isso é um absurdo. Mas tá bom, quinta de manhã eu vou para a igreja, vai ter amanhã de oração na minha igreja, quinta de tarde, pessoal. Mais uma vez eu vou estar estudando pro meu estágio, não sei o que lá. E enfim, ela era toda agoniada, falava muito rápido. Era muito difícil acompanhar o raciocínio da Ana Vitória. Ela era muito engraçada, ela era uma figura. Aí, ela era cristã também. Aí ela ia para um culto lá da igreja dela, enfim, aí Deus falava com ela, dava um tapa na cara dela, e aí ela chegava de novo, e aí a gente chegava nela e falava: e aí, Ana, tá dando tudo certo lá com o planejamento? Aí ela: gente, não tá dando certo não, Deus mexeu nos meus planos, eu vou ter que mudar tal coisa, eu vou ter que sair do estágio não obrigatório, eu vou ter que participar do evangelismo da minha igreja, Deus me mudou para isso, Deus me mudou para aquilo. E essa moça que eu tô comentando aqui com vocês, ela estava disposta a seguir os planos do Senhor, ela estava disposta até mesmo em sacrificar o sonho dela, sacrificar o Isaac que ela tinha para poder servir a Jesus. E ela foi muito abençoada nos propósitos que ela fez com Deus e na igreja dela. E você também será muito abençoado quando você decidir ouvir a voz do Senhor. Ninguém perde, pessoal, em orar. Quem ora nunca perde. Quem segue os planos do Senhor não perde. Pode perder no primeiro momento, pode parecer um derrotado, uma pessoa que tem pouca coisa no primeiro momento, mas olha o longo prazo para você ver. As pessoas que seguem o plano de Deus, elas são abençoadas pelo seu poder. Porque aquele que vai ao Senhor, ele não o lança fora. Deus é abençoador, pessoal. E ele abençoa ricamente a todos aqueles que o invocam. É o que diz a palavra do Senhor. E se Deus abençoa ricamente a todos que o invocam, eu quero adorar esse Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero amar esse Deus, eu quero aprender a amar do jeito que ele ama. Tem até uma música do José Júnior, que ela tem esse título, Amar Como Você Me Ama. É uma música muito boa, inclusive. E glória a Deus por isso, pessoal. Deus é muito bom. Então a primeira reflexão nessa live: você está disposto a mudar quando Deus te dá outra ideia, quando Deus te dá outra direção? Eu e você precisamos mudar os nossos pensamentos e mudar também os nossos planos. Pessoal, e dizer para vocês, não era meu plano ser líder de jovens esse ano.
Não era o meu plano. Mas Deus foi conversando comigo, foi me dando palavras. Deus me deu uma palavra, pessoal. Deus me deu uma palavra, Deus falou muito comigo através de sonhos. Deus falou muito comigo, pessoal, muito. Falou no coração do pastor Eduardo também. E cá estamos nós, aqui nesse propósito, em setembro. Em setembro, pessoal, olha só que loucura. No começo do ano ali, 9 meses atrás, eu nunca imaginaria que 9 meses depois eu estaria na liderança dos jovens. Não imaginaria. De verdade mesmo. Mas eu tive que mudar os meus planos para poder encaixar os planos de Deus na minha vida. Se eu não atendesse à voz do Senhor, eu com certeza estaria dando para trás do meu ministério. Eu com certeza estaria privando Deus de me usar para coisas maiores, de me usar para outras coisas, para outros planos, outros lugares. E assim Deus faz na nossa vida. Precisamos estar dispostos a mudar o nosso plano quando Deus nos pedir. Agora Atos capítulo 16, versículo 11, pessoal. Aqui está a nossa segunda reflexão que foi tida durante essa leitura quando eu vi a Lídia. A Lídia. Vocês vão ver a Lídia aí. Vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 11. Diz assim: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Pessoal, todas essas cidades aqui hoje é o território da Turquia. E tem outros territórios que eram esses lugares aqui que fazem parte da Grécia hoje. Então quero que, quando vocês leem essas cidades, tentem imaginar a Turquia, tentem imaginar a Grécia, naquela época, com toda a mitologia grega, com todos os deuses. Entende? Tenta visualizar isso na sua cabeça, como se fosse nos dias de hoje. Turquia, Grécia, mitologia grega e tudo mais. Vários deuses, né? Muitas religiões também. Enfim, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permaneceram vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, na cidade de Titiara, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava lhe dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordarem que creio de fato no Senhor, venham ficar na minha casa, disse ela, e insistiu até que, constrangidos, aceitamos. Pessoal, olha que forte. Eles foram para essa cidade e eles só saíram de casa para poder buscar um lugar para poder orar. E numa simples conversa, numa simples pregação, várias mulheres aceitaram Jesus e elas foram batizadas ali naquele lugar. E uma delas, a Bíblia deixa claro que era a Lídia. E por que a Bíblia destaca a Lídia? Porque a Lídia era... Pera aí, pessoal, um minuto. Continuando, gente. A Lídia, o que acontece? A Lídia, ela era comerciante, ela era vendedora de púrpura. E o que isso significa? Você olha para púrpura e fala, Joe, o que tem a ver? O que é isso? O que é púrpura? Púrpura era um tecido que só as pessoas ricas compravam. Púrpura era um tecido que as pessoas faziam roupas muito caras. Então, só quem tinha muito dinheiro comprava tecido de púrpura para poder fazer roupa. Só quem tinha muito dinheiro comprava roupa de púrpura, porque púrpura era muito caro. Era uma coisa muito cara mesmo, era um absurdo. E o que acontece? Como esse tecido era muito caro e a Lídia era uma mulher que comercializava esse tecido, a Lídia era uma mulher muito rica, pessoal. A Lídia, ela tinha muito dinheiro. E por que isso é importante? Porque sem dinheiro a gente não faz nada, pessoal. Quando a gente olha assim, e às vezes o pastor da sua igreja, o pastor da minha igreja, fica falando de dinheiro, às vezes tem muita gente que fica ofendido. Mas, pessoal, sem dinheiro a gente não faz nada. Imagina o Paulo. Como é que o Paulo ia fazer uma viagem missionária, sendo que ele não tinha dinheiro para poder comprar uma passagem? Como é que o Paulo ia fazer uma viagem missionária, sendo que ele não tinha dinheiro para se sustentar lá? Como é que o missionário R.R. Soares vai para a Índia, por exemplo, pregar, sendo que ele não tem dinheiro? Não tem como, pessoal. Não tem como. Como que a gente vai lá em Cristalina, por exemplo, fazer um evento de jovens, se a gente não tiver dinheiro?
Se a gente não conseguir alugar uma van para ir de galera, para levar 15, 20 pessoas, não tem como. Tudo custa dinheiro, pessoal, tudo. Por isso existem os dízimos e as ofertas. A Bíblia deixa bem claro lá em Malaquias 3:10 que os dízimos e as ofertas é para o sustento da casa de Deus. E na casa de Deus não se gasta com oba-oba, não se gasta com coisa fútil. Pelo contrário, se gasta com o serviço na obra de Deus. Então, em muitas oportunidades, o dinheiro o dinheiro que você dá, em todas as oportunidades, melhor dizendo, o dinheiro que nós damos, do dízimo, o dinheiro que nós devolvemos, melhor dizendo, do dízimo, das ofertas, ele é usado para a obra de Deus. Ele é usado para que o reino de Deus se expanda. E a Lídia aqui, como ela era uma mulher muito rica, ela pôde abençoar a obra de uma forma muito grande. A Bíblia deixa claro aqui que ela tinha uma casa grande. A Lídia tinha uma casa muito grande que moravam os servos dela. Olha isso, os funcionários da mulher moravam na casa dela. Olha só que riqueza, o tamanho da prosperidade dessa mulher. E a casa daquela mulher virou um point de pregação. A casa daquela mulher virou uma igreja, porque o Paulo e o Silas começaram a se hospedar em um dos quartos da casa daquela mulher. Aquela mulher recebeu os discípulos e também recebeu toda a igreja. Todas as pessoas que iam se convertendo, que não tinham casa, que não tinham onde ficar, elas ficavam na casa da Lídia. Elas ficavam lá. Então essa mulher ela foi muito importante para a expansão do reino. Essa mulher foi muito importante. E tem vários teólogos que afirmam que a Lídia ela patrocinava muitas viagens missionárias do Paulo. Teve muitas viagens que o Paulo não conseguia pagar. Teve, em um momento, pessoal, a igreja não ajudou o apóstolo Paulo. O Paulo tinha que trabalhar de dia e pregar de noite, porque ele não podia fazer a obra 100%. Ele tinha que dedicar uma parte da vida dele para poder trabalhar, porque a igreja recusou dar uma ajuda financeira para ele. Olha só que loucura. E vários teólogos afirmam que a Lídia, em vários momentos desses da vida do Paulo, que ele estava com muita dificuldade financeira, quem ajudou o apóstolo Paulo a pregar, quem ajudou o apóstolo Paulo a levar as cartas, a escrever as cartas, a, comprar uma roupa, comprar uma capa em uma cidade que era muito fria, foi a Lídia, pessoal. A Lídia, uma mulher que tinha acabado de se converter. E sabe qual é a segunda reflexão nessa live? Nós precisamos ser pessoas hospedeiras. Você precisa ser uma pessoa hospedeira. Você precisa ser uma pessoa que serve a Deus com os seus bens. E aí você fala, ô louco, Diogo, então quer dizer que eu tenho que vender tudo e dar na igreja? Não é isso, pessoal. É justamente o contrário disso. O seu carro, um carro que você tem, ele tem que servir para a glória de Deus. A sua casa que você tem, às vezes você tem um quarto vazio. Pega esse quarto e transforma esse quarto num quarto de oração. Transforma esse quarto em um quarto de guerra, de oração, para que você venha encontrar com Deus ali todo dia. Pega um cômodo vazio da sua casa e enche ele de citação bíblica. Coloca uma bandeira do Brasil, coloca uma bandeira do mundo. Ora pelo Brasil. Pega uma bandeira da nossa igreja, sei lá, alguma foto. Ora pela nossa igreja. Coloca lá, faz um quarto de oração. Os seus bens devem servir o reino. Os seus bens têm que servir o reino. Tem um carro, poxa, então vai eu e minha esposa, sei lá, pro culto, ou eu vou sozinho de moto. Põe alguém na garupa e leva com você. Hoje, lá na igreja, foi muito especial. A gente teve o irmão Miguel, que levou um amigo lá chamado Val. O cara foi lá e foi muito abençoado. Foi a primeira vez dele na igreja. O nosso amigo estava lá de moto, colocou uma outra pessoa lá do trabalho dele na garupa e foi. Os seus bens têm que servir o reino. Eu já vi vários irmãos, quando eu era da Igreja da Graça, né, de Ceilândia Norte, eu lembro que tinha uma irmã lá, que ela nunca queria receber a visita do pastor, porque o sofá dela era branco. Ô louco, isso mesmo, o sofá dela era branco, e ela não queria que ninguém sentasse no sofá dela, porque o sofá dela era branco. Só ela, o marido dela, e um neto ou outro. Os filhos não podiam sentar no sofá dela. Gente, vem cá, onde é que isso glorifica a Deus? Isso não glorifica a Deus não, pessoal, isso é puramente vaidade. Os nossos bens têm que servir o reino. Se é aquilo que eu tenho, eu não consigo agregar na vida do outro, poxa, eu preciso revisar os meus valores. Isso não é o cristianismo, isso não é a fé, isso não é o evangelho de Jesus. Poxa, Jesus era uma pessoa generosa, o nosso Deus é generoso. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, meu irmão. Ah, mas eu não tenho muito recurso. Eu vou orar pelas pessoas, então elas serão curadas. Quando a gente vê lá em Atos capítulo 3, o Pedro e o João, quando eles estavam entrando em Jerusalém para a oração da tarde,
A gente leu isso aqui no terceiro dia de live. Poxa, é um mendigo lá na porta pedindo dinheiro. E aí o Pedro, ó, não tenho prata, não tenho ouro, ou seja, não tenho dinheiro para te dar. E é complicado mesmo dar dinheiro para mendigo. Todos sabemos aqui das dificuldades que existem por trás disso. Que às vezes o cara compra uma droga, às vezes nem gasta com comida, nem gasta com passagem, às vezes é mentira. O cara vai lá, compra uma droga. Mas olha só, o apóstolo Pedro, ele com toda a fé, cheio do Espírito Santo, ele falou, ó, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta aí e anda. Levanta e anda. Poxa, eu não tenho nada para poder dar para essa pessoa. Eu vou orar por ela. Poxa, essa pessoa está tendo um momento de dificuldade. Vem cá, meu irmão. Vamos lá em casa, a gente come um cachorro quente. A gente faz alguma coisa, eu vou te ligar. Eu vou atrás de você. Pode contar comigo. Nós precisamos ser essas pessoas hospedeiras. E hospedeiras não só dentro da nossa casa, mas dentro do seu coração. O seu coração precisa ter pessoas dentro. Ah, Diogo, mas como assim? Como assim eu vou colocar uma pessoa dentro de mim? Não é no sentido literal, jacaré. Não é no sentido literal, sua compreensão literal. Mas o que eu estou falando aqui é que você precisa trazer as pessoas para o seu coração. Você precisa lembrar dos problemas das pessoas. Poxa, fulano falou tal dia para mim que estava com problema no casamento, que estava com problema na escola, com problema na faculdade. Poxa, eu vou orar por ele. Hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu vou mandar mensagem para ele. Nós precisamos ser jovens assim, atentos à necessidade dos nossos irmãos. Assim como a Lídia estava. A Lídia estava tão preocupada com a necessidade das pessoas que ela apelou, pessoal. Vocês leram aqui? Vocês perceberam tanto que a Lídia apelou? Eu tenho certeza que os discípulos eles não queriam incomodar. Assim como eu e você, a gente não quer incomodar. E isso a gente perde, sabe por quê? Porque a vida em comunidade incomoda. A vida em comunidade incomoda. Hoje a gente pede um Uber porque a gente não quer ligar para ninguém. Hoje a gente, sei lá, conversa com uma imobiliária ou conversa com qualquer outra pessoa para poder alugar uma casa, menos com os nossos conhecidos, menos com os nossos amigos. Pô, você não conhece ninguém não que tem uma casa alugando, alguma coisa alugando. A gente conversa com todo mundo, menos com as pessoas que a gente tem mais proximidade. Ah, eu preciso de alguém para me ajudar numa mudança. Às vezes você chama um desconhecido e dá R$100 para ele, R$150, porque você não quer ligar para nenhum amigo. Pessoal, isso está errado. Você precisa contar com o seu ciclo de amizades. Assim como os discípulos contavam. Jesus, quando ele precisava de alguma coisa, ele ia lá conversar com os 12 deles. Qualquer homem de Deus da Bíblia tinha um discípulo. Tinha alguém com quem ele podia contar. E nós precisamos ser essas pessoas também. Para viver em comunidade. E viver em comunidade incomoda, pessoal. Incomoda. E eu tenho certeza que os discípulos não queriam incomodar. Mas vai vendo. Aí a Lídia apelou, pessoal. Olha só o que a Lídia falou aqui. Se vocês concordam que eu creio de fato no Senhor, venham ficar na minha casa. Tem uma outra tradução, a NTLH, se não estou enganado. A Lídia, ela fala bem assim, se vocês acreditam que eu creio no Deus de vocês, por que vocês não vêm e ficam na minha casa? Tipo, a Lídia apelou total. Ela falou assim, vocês não creem que eu fui batizado? Vocês não acreditam? Se vocês acreditam, então vocês têm que ficar na minha casa. A Lídia apelou, pessoal, olha só. Olha a vontade dela de servir. Olha a vontade dela de receber as pessoas. Olha a vontade dela de ser alguém importante no reino. E glória a Deus por isso. Essa aqui é a nossa segunda reflexão. Você precisa ser alguém hospitaleiro. Hospitaleiro na sua casa. Hospitaleiro no seu coração. Para que sim, juntos possamos crescer e poder abençoar outras pessoas. E se a gente não conhecer o problema das pessoas, a gente não consegue ajudar elas. Isso é uma coisa que eu conversei com os líderes quando a gente teve a reunião de líderes lá no sábado e tal. Acho que foi o primeiro sábado de setembro. A gente conversou muito sobre isso. Eu preciso conhecer os meus jovens. Eu preciso estar junto deles. Se eu não conheço o problema das pessoas, eu não sei por que eu tenho que orar. Poxa, se eu não sei qual é o pecado do meu irmão, como é que eu vou orar por ele? Sendo que eu não sei qual é a dificuldade que ele está passando. Como é que eu sei qual conselho eu vou dar, sendo que eu não sei o que está passando na cabeça do meu amigo, do meu irmão? Eu preciso chegar junto nele e conversar com ele, trocar ideia. É uma vida em comunidade. A vida cristã precisa ser uma vida assim. Eu preciso estar perto do corpo de Cristo. Eu preciso estar junto do meu pastor, junto dos obreiros da minha igreja, junto dos meus amigos, dos meus irmãos. É a minha igreja. Eu preciso estar junto, colado. Se eu não estiver colado, eu fico fora do corpo. E quem está fora do corpo não consegue dar fruto. Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Se você está entendendo, coloca aí nos comentários. Lídia! Eu não vou pedir para vocês colocarem um L,
Vocês sabem por quê. Mas escreve aí nos comentários aí. Lídia e uma bandeira da Grécia, pessoal. Da Grécia não, da Turquia. Quero ver, hein? Quem vai colocar uma bandeira da Turquia? Meu Deus do céu. Eu tô até com medo do que vai sair daí. Eu não lembro também qual é a bandeira da Turquia, pessoal. Mas vamos ver quem vai acertar aí. Enquanto vocês estão mandando, vou pedir para vocês abrirem aí agora no versículo 25. Lídia e a bandeira da Turquia, pessoal. Duvido. Oh, o Lucão acertou. Que isso, hein? Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem lá nos emojis, digita o nome do país. Aí aparece a bandeira, entendeu? Pega a visão. Mas vou beber daqui, da garrafa, porque esse copo aqui é pra gente orar depois. Então vamos lá. Agora o versículo 25. Deixa eu só contextualizar, talvez eu nem precise ler. Mas olha só, pessoal. Depois que eles foram para essa região da Macedônia, que hoje é a Turquia, ali a região da Grécia, o que aconteceu? Os discípulos, eles estavam pregando na rua. E a pregação, ela sempre gerou muito alvoroço, porque tinha muitos milagres, tinha muita gente que era curada. E sempre gerou muito alvoroço, não no mau sentido, mas porque juntava muita gente. E isso causava incômodo para os governantes, causava incômodo para muita gente. E o que rolou? Por causa desse incômodo que os discípulos estavam causando, eles foram presos. O Paulo e o Silas, eles foram presos. Pessoal, e aqui eu quero fazer um contraponto. Porque mesmo seguindo a direção de Deus, a gente vai ter dificuldades. Mesmo seguindo a direção que Deus tem para você, você vai encontrar desafios. Ô louco, Diogo, mas como assim? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. Mas não significa que você não terá lutas. Não significa que você não vai ter dificuldade. Não significa que você vai ter um medo, que você ainda vai ter um pecado para poder vencer alguma dificuldade. Não significa isso. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E todos nós temos coisas a vencer. Então, se você acha que você vai servir a Deus e vai ser tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, eu já vou desmentir isso para você. Não é verdade. Tem muita coisa que vai acontecer na sua vida que você vai ter que olhar para o céu e falar: meu Deus, por que isso está acontecendo? E aí você vai reconhecer que você não é nada sem Deus. E aí você vai orar. E assim você vai construir um milagre. Olha que forte. Deus nos dá a oportunidade de sermos cooperadores da sua obra. Deus nos dá a oportunidade de participarmos do milagre. E antes do milagre, tem muita luta. Tem muitos de nós que costumamos falar: vamos viver em vitória, vamos vencer, e não sei o que lá. Mas às vezes a gente esquece que para vencer, eu preciso ter algo a vencer. Ninguém vence se não tem uma luta, se não tem uma batalha. Ah, eu sou um vencedor. Então significa que você tem muita luta. Significa que você já teve muita luta, pelo menos. Porque você só vence algo que você está lutando, que você está batalhando. Então, toda vitória, tudo aquilo que acontece de bom, antes vem uma coisa muito, muito forte, uma coisa que às vezes é muito ruim, uma coisa que às vezes te abala, uma coisa que às vezes te prejudica, que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele mesmo seguindo a direção de Deus, ele foi preso. Ele foi preso, pessoal. Mas tudo era do plano de Deus. Porque a gente vai ver que por volta da meia-noite, o Paulo e o Silas, eles estavam cantando, pessoal. Olha só que louco. Imagina que você, Deus te dá um chamado e você decide ser pastor da Igreja da Graça e tal, seu pastor te levanta, e aí beleza. Aí Deus dirige seu pastor, te manda lá para uma igreja, sei lá, aqui em Brasília não tem favela, né? Mas eu fui no Rio de Janeiro recentemente com minha esposa. Vamos supor que Deus te manda lá para o Rio de Janeiro para abrir uma igreja na Rocinha, uma igreja em Belford Roxo, uma igreja de algum bairro lá que é muito pancada, uma igreja, sei lá, numa favela de Benfica, alguma coisa lá que é bem complexa. No Complexo da Maré, sei lá, tem tanto lugar que é perigoso lá. Mas o Rio de Janeiro é uma bênção, pessoal. Continuando aqui. Vamos supor que Deus ele te dá uma direção pro seu pastor para te mandar lá para Belford Roxo, para Rocinha, para alguma baixada lá. E aí você vai para essa baixada. Lá a galera te ameaça de morte, os traficantes lá não gostam de você. E aí imagina, você ainda assim estaria cantando? Você ainda assim
estaria louvando a Deus? Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles, mesmo diante de tanta dificuldade, eles estavam louvando a Deus. Eles estavam erguendo as mãos e falando assim: glória a Deus. Silas, bora cantar uma música aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Canta aí, Silas, vamos lá. Porque Ele vive. E começaram a cantar, começaram a louvar a Deus. E aí o que rolou? Depois que eles estavam cantando, louvando a Deus, olha aí, pessoal, nem vou precisar ler, vou só contar a história para vocês. Depois que eles estavam cantando, louvando a Deus, Deus mandou um tremor, pessoal, e todas as portas daquela prisão se abriram, todas. Deus mandou um terremoto naquele lugar e todas as prisões foram abertas, todas as portas que estavam fechadas foram abertas e aquilo que estava prendendo eles também pelas mãos também caiu, e eles puderam sair. Só que eles não saíram, eles continuaram cantando. E aí tinha um carcereiro lá, pessoal. O carcereiro era a pessoa que cuidava do cárcere, e cárcere significa prisão, ou seja, era o guarda lá da noite. E o guarda da noite, quando ele viu que estava tudo aberto, ele queria se matar, porque naquela época, se um romano, quem cuidava daquilo lá eram os romanos, né? Se um romano fosse pego com algum preso sumindo, ele era morto. Então, para ele não dar essa desonra para a família dele, ele falou assim: cara, eu vou me matar logo, que aí pelo menos vão pensar que os presos fizeram uma revolta aqui e me mataram, não sei o que lá. E aí, na hora que ele foi se matar, o apóstolo Paulo gritou lá de dentro da cela e falou: ei, homem, não se mate, a gente está aqui, olha para cá. E aí o carcereiro não se matou e foi lá ao encontro do Paulo. E aí o Paulo, pessoal, começou a pregar para ele. Começou a falar. Olha só, começou a falar. E aí esse carcereiro olhou para o Paulo e vendo o tamanho da graça de Deus na vida daquele homem, ele falou: Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? E aí o Paulo respondeu a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí o carcereiro ficou tão feliz que ele pegou o apóstolo Paulo e o Silas, limpou as feridas deles. Um cara, pessoal, 3 horas da manhã, foi lá num bando de homem lá que estava preso e ficou limpando as feridas dele, porque antes deles serem presos, eles foram açoitados, eles tomaram chicotadas. Então o carcereiro foi lá, limpou as feridas deles e levou o apóstolo Paulo e o Silas para pregar na casa deles, na casa do carcereiro. O carcereiro levou o Paulo e o Silas para poder pregar para a família deles. E aí o Paulo e o Silas foram lá, o Paulo e o Silas foi lá, pregou para a família do carcereiro e toda a família dele se converteu. Não é interessante a história? Não é legal? E aí vai vendo, pessoal. A terceira reflexão é essa: se você seguir a direção de Deus, você verá milagres. E os milagres só acontecem quando coisas muito difíceis estão acontecendo antes. E vou contar para vocês. O meu casamento com a Emily foi um milagre. Porque, pessoal, em janeiro, quando a gente noivou, a gente não tinha nada. E às vezes batia um desespero dentro de mim. Porque eu ficava pensando: meu Deus, eu noivei, o casamento está marcado 1º de agosto, a gente já deu a entrada da chácara. Como que a gente vai pagar tanta coisa? Eu não tenho onde morar, poxa, não tenho nada. Em fevereiro eu ficava desesperado. Em março eu comecei a ficar desesperado. Mas aí eu fiquei: opa, preciso orar. Eu preciso buscar a Deus. Aí a gente orou, buscou a Deus, fez um monte de propósito e Deus abençoou a gente. Todos nós só vemos milagres quando coisas muito ruins estão acontecendo antes, quando o cenário é totalmente desfavorável. E eu lembro que quando eu fui conversar com meu sogro, ele perguntou para mim: o que vocês têm? E eu, com todo receio no coração, falei: olha, a gente não tem nada. E ele me respondeu, olhando nos meus olhos, falando assim: a gente vai trabalhar para ter então. Aí eu falei: então beleza, então fechou, a gente vai trabalhar para ter. Só que 3 meses depois eu estava trabalhando e não tinha conseguido nada. E eu ficava pensando: poxa, como é que eu vou conseguir agora? Como é que eu vou fazer? Poxa, como é que... E agora? Pessoal, as coisas foram acontecendo. Deus foi abençoando a gente, levantou vários irmãos para poder ajudar, levantou várias pessoas e o milagre aconteceu. Hoje eu e a Emily estamos casados, temos uma casa para poder morar, temos todos os móveis, não falta nada para nós. A gente tem até um carro, uma coisa que a gente não estava nem pensando que ia ter. Uma coisa que a gente estava
E em julho ali a gente tava pensando, poxa amor, então vamos lá, você vai trabalhar na Asa Norte de manhã, então você tem que pegar tal ônibus, a gente vai morar no Bandeirante, aí se de manhã pega tal ônibus e tal, ela, não, beleza, vou pegar tal ônibus. E de lá pro outro lugar, aqui eu tenho, qual ônibus eu tenho que pegar? Aí eu ia lá no Movit lá, olhava lá os ônibus e falava, esse ônibus aqui que você tem que pegar, e não sei o que lá. E quando foi ver, Deus abriu as portas pra gente e uma pessoa abençoou a gente com um carro. Olha que loucura, pessoal. Pessoal, Deus sempre honra a fé dos servos de Deus. Deus sempre honra. E os milagres acontecem antes de vir coisas muito difíceis. Os milagres acontecem antes de vir. Os milagres acontecem, na verdade, em situações que estão muito complexas, em coisas muito difíceis da vida. E aqui eu vou contar para vocês um testemunho que eu passei quando eu tinha 15 anos de idade. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar vôlei, gostava de jogar futebol. Ainda gosto de jogar futebol, mas eu jogava muita queimada na escola e tal. E aí eu tenho um dedo que ele é assim, ó, tá vendo? Não fica agoniado não, você que tá em casa. Eu tenho os dedos normais, só que se eu fizer assim, parece um dedo de um deficiente, tá vendo? E aí o que rola? Em uma das vezes que eu tava jogando queimado, eu fui... uma pessoa jogou a bola em mim, e eu fui dar uma de despertão, pegar a bola aqui. Na hora que eu fui pegar a bola, aí eu fui pegar a bola assim, na real. Aí a bola veio aqui no meu dedo aqui, ó, pá! Aí meu dedo fez assim pra trás, ó. E aí no que meu dedo fez assim pra trás, o meu dedo, ele meio que quebrou, pessoal. Eu não fiz uma raio-x pra poder ver, mas meu dedo tava doendo demais. Eu não conseguia pegar nada assim, ó. Eu não conseguia, eu tinha 15 anos de idade. Como é que eu ia escrever? Era meu dedo direito, era minha mão direita. Eu não conseguia escrever, pessoal. Eu tinha que escrever assim, ó. Eu ficava escrevendo assim, porque aqui doía demais, e eu não fui no médico. E isso tinha acontecido numa terça-feira. E aí na quarta-feira, o pastor da nossa igreja na época de Ceilândia Norte viajou, e aí eu fiquei com a responsabilidade de pregar um culto. E aí eu fui pregar no culto de quarta-feira de noite. E quando eu fui pregar no culto de quarta-feira de noite, eu lembro muito bem da mensagem. O tema da mensagem era o Deus que bate na porta. E aí, em uma oportunidade, para quem já foi lá na igreja de Ceilândia Norte, sabe que tem várias colunas lá no meio lá. E aí o altar, ele fica, quando o altar termina, tem uma coluna bem no meio do altar, assim. Aí, na hora que eu estava terminando a pregação, eu com essa mão, peguei o microfone aqui na mão esquerda e bati na coluna. Falei assim, olha pessoal, Deus bate na sua porta, assim, ó. Deus bate na sua porta, Deus bate no seu coração. E preguei normal. Orei a Deus e tal, o povo foi abençoado, aquela coisa toda. Aí cantei uma música também, aquela coisa toda. Aí meu pai fez a parte da oferta. E aí acabou o culto. Na hora que eu cheguei em casa, eu não estava lembrando. Aí no outro dia fui para a escola e escreveram normal. Quinta-feira de tarde estava normal. Sexta-feira de manhã que eu lembrei. Falei, cara, ô louco, eu tava com o dedo coisado aqui. Parece que o dedo tava tipo quebrado. Gente, eu não conseguia tocar no meu dedo assim, ó. Tocar no dedo já dava uma dor absurda. E o meu dedo tava todo inchadão assim, ó. O meu dedo parecia um dedão. Parecia 2 dedão assim, ó. Ele tava muito inchado, pessoal. E aí eu tava pregando e dei um exemplo. Bati na coluna e fez assim, ó, pessoal. Deus bate na porta, não sei o que, do seu coração. E eu fui curado, pessoal. Eu fui curado. Nunca mais senti dor, nunca mais quebrei nenhum dedo. Eu já tinha quebrado um dedo outras vezes. Eu quebrei esse dedo aqui uma vez. E aí, enfim, quando eu era adolescente, eu sempre tinha esses problemas. Eu dava torcicólogo em mim, dava, sei lá, alguma coisa. Porque eu nunca fui de ficar parado. Eu sempre fiz muita coisa, sempre jogava bola, jogava... Todas as oportunidades que eu tinha, eu tava jogando alguma coisa quando eu era adolescente. Eu saía, às vezes, para jogar bola de tarde, voltava 10 horas, 11 horas da noite, quando eu tinha 13, 14. Então era uma loucura. Sempre tava jogando. Então eu sempre machucava alguma coisa, né? Normal. E aí, Deus, né, nessa oportunidade, Ele me curou, pessoal. E olha só, eu estava ali seguindo a direção de Deus. E eu fui abençoado. E um dia antes eu poderia ter reclamado. Poxa, Deus, eu vou pregar amanhã. O Senhor permitiu que eu quebrasse o dedo. Olha, Deus, o Senhor é mau. Deus não é mau não, pessoal. Deus, Ele quer construir testemunhos. Deus gosta de construir testemunhos. E eu pude construir esse testemunho para a glória de Deus. E quando tudo parece perdido, ore a Deus, ore a Jesus, que Ele vai te dar o escape, a salvação dessa situação. Deus, Ele pode e Ele quer fazer o mesmo na sua vida. E aqui tem um ponto aqui sobre salvação na família.
Aproveitando que hoje, quarta-feira, foi culto da salvação da família aí na sua igreja, quero trazer uma reflexão aqui sobre o carcereiro. Pessoal, vocês têm ideia de que o carcereiro, ele levou o Paulo e o Silas para poder pregar na casa dele? Ninguém se atenta a esse detalhe. Todo mundo foca às vezes no creia no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. Beleza, é salvo sim. Mas você tem noção de que o carcereiro, aquele cara lá, que era o guarda, ele levou 2 pregadores para poder pregar na casa dele? Reuniu toda a galera e chamou o pessoal para poder pregar? Já pararam para pensar nisso? Eu não estou falando que você tem que me chamar para ir na sua casa pregar. E nem o pastor dessa igreja, não estou falando isso. Seria bom também, eu gostaria de ir e tenho certeza que seu pastor gostaria também. Mas o que eu estou falando é o seguinte: quem é você dentro de casa? Você é uma pessoa que as pessoas veem em Jesus? Você é uma pessoa que dentro de casa mostra o caráter de Cristo? Se você não é, você precisa mudar. Você precisa levar Jesus para dentro de casa. Você precisa levar a palavra para dentro de casa. Poxa, sua mãe, o seu pai, eles querem ver você mudado. Você não acha, não? Lá em Romanos a Bíblia fala: a criatura espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A criatura espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A criatura. Se seus pais não são convertidos, eles são criaturas. São criaturas. E eles esperam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você precisa manifestar Jesus na sua casa. Você precisa ser um jovem de oração. Um jovem que ora a Deus, que lê a palavra, que toca no coração das pessoas através da palavra de Deus, que escuta louvores. Não só isso, mas também um jovem paciente, um jovem amoroso com seus pais, uma pessoa que não tem medo de falar: ô pai, eu te amo. Ó mãe, eu te amo, me dá um abraço aqui e tal. Às vezes tem umas brincadeiras: vem cá bonitão, vem cá pai, dá um abraço aqui e tal. Aí beija a cabeça do seu pai, beija a cabeça da sua mãe. Você não pode ser um jovem que tem medo de amar os seus pais, medo de amar os seus irmãos de sangue. Prega para os seus irmãos de sangue. Quantas famílias que eu já conheci que os irmãos não conversam? Quantas famílias, eu não consigo nem contar. Já conheci muitas famílias que os irmãos não conversam. Isso é triste, pessoal. É muito triste. E para isso mudar, você precisa mudar. Eu preciso mudar. Eu não tenho irmão de sangue. Eu sou filho único, pessoal. Meus únicos irmãos são os de Cristo mesmo. Mas você que tem irmão aí, você precisa reconciliar com seu irmão. Você precisa orar a Deus e também deixar Deus falar no seu coração. Você precisa ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que leva Deus para dentro da sua casa. Você não pode ser ignorante, turrão. Isso afasta as pessoas de Deus. Ninguém ouve uma pessoa ignorante. Ninguém ouve. Às vezes você que está aqui nessa live fala assim: nossa, mas dentro da minha casa ninguém me escuta. Talvez seja porque você é muito ignorante. Essa é a real. Você é tão ignorante que as pessoas, na hora que você começa a falar, as pessoas já começam assim: nossa, olha lá vem. Lá vem. Aí você vai lá, fala e ninguém escuta. Por que será? Ninguém dá crédito. A Bíblia fala que ninguém... Isso aqui é pesado que eu vou falar, hein? Não fica com raiva de mim, não. Mas a Bíblia fala em Provérbios que ninguém dá crédito à palavra do tolo. É pesado. Eu falei que é pesado. Ninguém dá crédito à palavra do tolo. E por que ninguém dá crédito à palavra do tolo? Às vezes o tolo até fala uma coisa inteligente, mas não é pelo fato de ser inteligente ou não, é pelo fato dele ser turrão. É pelo fato dele ser, às vezes, idiota. Essa é a real. E você não pode ser essa pessoa idiota. O pastor Eduardo costuma dizer: muitos irão se desviar, muitos serão idiotas, muitos serão aqueles que vão escandalizar alguém, mas não pode ser você. E eu tenho isso para mim, pessoal. Muitos irão se escandalizar, mas não pode ser eu. Muitos irão pecar contra Deus, pecar contra sua esposa, pecar contra o seu ministério, mas não pode ser eu. Não pode ser eu. Eu, particularmente, pessoal, tenho isso para mim. Muitos irão pecar, muitos irão ser motivo de escândalo, muitos irão ser ignorantes, ser uma pessoa no palco, ser uma pessoa no altar e ser uma pessoa diferente fora, ser um exemplo para muitos em público, só que no privado ser uma pessoa totalmente idiota, ser uma pessoa que é difícil de lidar. Mas eu penso assim: não pode ser eu. Não pode ser eu. Eu tenho para mim, pessoal, eu preciso ser um homem íntegro. Eu preciso ser um homem íntegro. E a gente já conversou sobre o significado de ser íntegro.
Integridade é ser fiel, ser íntegro, não muda, independente do lugar. Eu tenho isso para mim, de que eu preciso ser íntegro, eu preciso ser fiel, independentemente do lugar onde eu esteja. Eu preciso ser eu preciso ser eu em todos os lugares. Se eu sou servo de Cristo na igreja, eu preciso ser servo de Cristo na minha faculdade. Então, se eu falo de Deus na minha igreja, vou falar de Deus na minha faculdade também. Mas não tem problema. Muitos não sei se na sua faculdade é assim, mas na UNB, das vezes que a gente vai fazer evangelismo lá, tem muito crente na UNB. Aí você pensa, louco, Joe, que isso? Como é que tem muito crente na UNB e a galera tá toda perdida? Gente, tem muito crente na UNB. Tem muita gente que é evangélica. Muita gente. Aí você pensa, poxa, por que aquele lugar é daquele jeito então? Porque os crentes não se posicionam. Os crentes não oram pelo campus. Você vai ver os grupos cristãos que tem lá no Darcy Ribeiro, por exemplo. A maior parte deles não tem 10% dos alunos da faculdade. Às vezes os alunos cristãos nem conhecem os grupos cristãos que tem dentro da universidade. Não está interessado. Você não pode ser motivo de escândalo. Você não pode ser essa pessoa que abandona a Deus no ambiente universitário. Você não pode ser uma pessoa que vai prejudicar a salvação de alguém, dando um mau testemunho. Muitos irão. O Lucas escreveu aí, muitos irão, mas não pode ser eu. Não pode ser você. Não pode ser você. Uma vez eu conversando com o pastor Marcos Azevedo, inclusive um abraço aí pro pastor Marcos. Gosto muito do pastor Marcos, pessoal. Eu tenho ele no meu coração. Eu gosto muito desse meu amigo. O pastorzão Marcos aí, inclusive um abraço pro senhor. Um beijo na família do senhor, que Deus abençoe cada vez mais. Uma vez a gente estava conversando, ele foi líder do louvor da sede durante um tempo. E uma vez ele marcou um ensaio que todo mundo chegou atrasado. E aí só eu cheguei na hora, tava lá eu e ele lá, olhando pro nada. Aí ele olhou pra mim e falou, Diogão, se todo mundo pensasse igual, né? Aí eu, como assim, pastor? Como assim pensar igual? Aí ele, cara, quando eu trabalhava, quando eu comecei na obra, eu sempre pensava assim, tal pessoa pode faltar, eu não posso faltar. Mas hoje eu nem vou tocar, hoje eu não vou abrir o culto, hoje eu não vou fazer nada na reunião. Muitos podem faltar, eu não posso faltar. E assim ele começou a ser um bom ministro, ser um bom auxiliar. E assim começar também a ser um bom pastor. E certa vez comentando, ele disse para mim que leva esse lema para muitas áreas da vida dele. Poxa, muitos maridos irão ser ruins, mas eu não posso ser um marido ruim. Muitas pessoas irão ser motivo de escândalo, mas eu não posso ser uma delas. Eu não posso ser essa pessoa que é motivo de escândalo. Eu não posso ser essa pessoa. Eu preciso deixar marcas do céu na terra e não marcas do inferno. Então pessoal, para a gente poder finalizar essa live e fazer a oração da água, deixa eu só recapitular com vocês as 4 reflexões, que são essas, ó. A primeira, um minuto, pessoal, rapidinho. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. 4 reflexões. A primeira, você está disposto a mudar quando Deus te dá outra ideia? Quando Deus quer mudar os seus planos? Você está disposto a mudar? O Paulo e o Silas aqui estavam, e eles mudaram. E se você não mudar, muita coisa vai ser impedido de acontecer na sua vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui e o Silas, eles mudaram de região, mudaram para onde eles iram. Se eles não tivessem mudado, a Lídia não teria se convertido. O carcereiro teria se matado, não teria se convertido. A casa do carcereiro não iria prosperar. Não iria. Não iria. Muita gente não iria ser alcançado pelo Evangelho se não fosse essa mudança de planos que o apóstolo Paulo e os Silas se comprometeram a fazer por causa da direção que Deus deu para eles. Então, quando você não segue a direção de Deus, muita gente perde. Não é só você. Você principalmente, você vai perder muito. Mas muita gente deixa de ser abençoada quando você não se coloca na brecha. É forte isso aqui, pessoal. É um chamado aí para mudança de alguém aí. Deus está falando com alguém nessa live aí. Glória a Deus. Então, a primeira reflexão, você precisa estar disposto a mudar.
você precisa estar disposto a mudar quando Deus te dá outra direção. Segunda reflexão, você precisa ser alguém hospitaleiro no seu coração, na sua casa. Esteja pronto para servir com seus bens. Terceira reflexão, se você seguir a direção de Deus, você verá milagres. E a quarta reflexão, traga Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus para dentro da sua casa e você será abençoado em nome de Cristo. Então, pessoal, glória a Deus por essa live. Hoje ainda ou amanhã, o nosso amigo Isaac vai mandar aí, vai postar no nosso Instagram do JQV o resumo da live. Quando você vê o resumo da live, posta nos seus stories lá, divulga a live aí. Tá acabando o nosso propósito. Eu tenho certeza que Deus ainda quer alcançar muita gente através desse propósito, em nome de Jesus. Quando o Isaac postar, quando a nossa equipe de comunicação postar essa arte aí de Atos capítulo 16, coloca nos seus stories, pessoal. Manda para aquele amigo lá, fala aí o resumão da live aí, para você que perdeu, não sei o que lá. Vamos compartilhar e o Senhor vai abençoar em nome de Cristo. Agora, gente, vamos fazer a oração que nós estamos aqui fazendo todos os dias, a oração da água, para que o Senhor venha curar a sua mente, curar o seu coração, curar a sua garganta aí, você que está gripado, você que está querendo gripar assim como eu e precisa da força de Deus, precisa da cura. Deus irá te curar em nome de Cristo. Então, vamos lá, pessoal. Tudo aquilo que é determinado no céu é ligado na terra. Tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então vamos ligar isso na terra para que seja ligado no céu também. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual, gente. Então é muito importante a gente orar, é muito importante a gente repreender o mal, para que assim as coisas venham acontecer no mundo material. Nada acontece no mundo material sem antes acontecer no espiritual. Então a gente tem que orar e determinar isso em nome de Cristo. Vamos lá, oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de live, por mais um dia que o Senhor nos abençoou com a Tua presença, com a Tua palavra. Te pedimos, Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha alcançar, meu Deus, o corpo dessa pessoa, a mente dela, através desse propósito. Meu Pai, que através desse copo com água, o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha abençoar em nome de Cristo. E que o Teu nome seja glorificado através desse propósito, daquilo que está sendo feito. Eu consagro agora, meu Deus, copo com água dessa irmã, desse irmão, meu Deus, que ele venha ser curado, que ela venha ser curada de toda dor de barriga, toda dor, meu Pai, nas pernas, toda dor, meu Pai, que impede o perfeito funcionamento do corpo dessa pessoa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá abençoado, pessoal. Pode beber a água. E glória a Deus por isso. Gente, então nós ficamos por aqui. Lembrando que amanhã será Atos capítulo 17. Nos vemos aqui nesse Instagram às 22 horas. Amanhã, quinta-feira, em nome de Jesus. Tamo junto aí, pessoal. Deixa eu só ver os comentários aqui. E se alguém... a galera comentou aí, acharam o emoji da Turquia. Mais gente entrou. Esté Oliveira, Rebeca. E aí, Nath, tudo bem? Boa noite. Alfonsim. E aí, Alfonsim, salve, salve. Zilda, Aline. Galera do Vale aí, vem pregar aqui no Vale. Glória a Deus, vou sim. Muito em breve aí estaremos anunciando aí JQV no Vale do Amanhecer. Mila, eu acho que é Camila, né? E aí, Camila, boa noite, tudo bem? Galera aí comentando. Giovanni, e aí, Giovanni, tranquilo, boa noite. Galera comentando aí, Deus abençoando, Gessé Perlim, Luiz Silvas. Amém, gente. Glória a Deus. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe vocês. Lembrando que amanhã, às 10 da noite, estaremos aqui nesse Instagram, falando da palavra de Deus. Amanhã, Atos capítulo 17. Não perca. Se você quiser ficar mais por dentro dos versículos, dá uma lida. Atos capítulo 17. Dá uma lida na sua casa, amanhã, antes de ir para a escola. Lê lá Atos capítulo 17, para que eu e você possamos estar juntos na mesma fé e na mesma concordância. Tamo junto, pessoal. Até amanhã, às 22 horas, em nome de Jesus.